pronomizátonos, a famosa colocação pronominal, assunto presença garantida lá na sua prova, não tem a menor dúvida, tá? Eu não tenho a menor dúvida. Vamos fazer o seguinte, vou fazer aqui uma exposição teórica bem objetiva no início, destacando aqueles pontos importantes, e para consolidar esse entendimento, obviamente, muitas questões aqui ao longo da aula, tá? Não tem dúvida que nós vamos aqui fazer muitas questões, consolidando esse entendimento. Primeiro, vamos entender o conceito, tá, cara? O assunto é colocação pronominal, colocação dos pronomizátonos. Professor, no que consiste esse problema? Vamos que vamos. Você tem um verbo, tá? Vamos aqui, você tem o senhor verbo, e você precisa posicionar diante do verbo um pronome oblíquo átono. Tá? Vamos aqui tratá-lo com esse código aqui, ó, POA, pronome oblíquo átono, tá bom? Exemplos de pronomes oblíquos átonos, tá? Exemplos de pronomes oblíquos átonos. Você tem aqui, ó, um mi da vida, um ti da vida, um si da vida, um li, um o, beleza? Um nus da vida, enfim, vários pronomes oblíquos átonos. Aí qual é a lógica? Eu preciso posicionar esse rapaz diante do verbo. Existem três possibilidades, moçada. Existe uma possibilidade de posicionar o pronome oblíquo átono antes do verbo. A isso eu chamo, a isso eu denomino, ó, próclise. O que é a próclise? A próclise é a posição ali do pronome oblíquo antes do verbo. Perfeito? Antes do verbo. Ele vai ser posicionado antes do verbo. Quando eu me expresso assim, ó, o pronome está numa posição proclítica. Traduza isso. O pronome está numa posição proclítica. Ele está posicionado antes do verbo. Tudo isso nós vamos exemplificar aqui na sequência. Não se preocupem, tá? Beleza? Uma outra possibilidade. Esse pronome oblíquo átono se posiciona depois do verbo. Depois do verbo ele vai se ligar ao verbo por meio de um hífen, tá? A isso nós denominamos, ó, ênclise. O que é a ênclise? É o pronome oblíquo posicionado após o verbo, tá? O pronome está numa posição enclítica. Traduzamos isso. Enclítica está posicionado depois do verbo. E uma terceira posição, bem maluca aqui, ó, bem maluca, bem exótica, é a mesóclise. O pronome oblíquo átono, rapaz, ele vai se posicionar no meio do verbo. Ele vai quebrar o verbo no meio, não é bem no meio, vai, mas acolchambando aqui vai ser mais ou menos no meio. Ele vai se posicionar no meio do verbo. Dificilmente a Cisgran Hill ela vai dar destaque para a mesóclise, mas nós vamos aqui apresentar algumas situações de prova que são importantes, tá? E vamos também fazer uma mesóclise, tá? É importante saber que existe, saber como fazer caso haja esse tipo de cobrança, tá bom? Beleza? Então, próclise, resumindo, pronome antes do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo, beleza? Então vamos discutir agora a colocação do pronome para esses três casos. Nesses três posicionamentos aí possíveis, perfeito? Moçada, olha só, passando aqui o slide. Vamos começar pela primeira posição aqui prevista para o pronome oblíquo átono, a primeira e mais importante. A primeira e mais importante, que eu digo a mais importante, porque é que vai demandar maior esforço seu. Enfim, é a parte da teoria aqui que concentra mais conteúdo, tá? Então o assunto colocação pronominal vai, 80% dessa brincadeira está no estudo da próclise. 80%, logo de cara, tá? Então vamos mapear com carinho, né, as situações de próclise. Vamos aqui, ó, tudo registrado no seu material, tem muita coisa escrita aí, isso é importante para depois, numa revisão, você ler com calma, né, enfim, absorver todos esses conteúdos. O que acontece aqui, cara, para que haja o emprego da próclise, para que a próclise seja obrigatória, meus amigos, nós precisamos de um negócio chamado, ó, fatores de próclise. O que são os fatores de próclise? São palavras ou expressões, tá certo? Que atraem o pronome oblíquo para perto de si. Elas estão posicionadas nessas palavras e expressões que funcionam como fatores de próclise. Elas estão situadas antes do verbo, obviamente, e elas estão situadas ali antes do verbo, porque elas vão fazer, elas vão puxar o pronome oblíquo para perto de si, forçando a posição do pronome oblíquo átono antes do verbo. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer esses fatores de próclise. Simbora, vem aqui comigo. Olha só, você está vendo aqui uma lista, vamos passar aqui item a item. Palavras ou expressões de sentido negativo. Palavras ou expressões de sentido negativo funcionam como fatores de próclise. O que você está vendo aqui no exemplo? Ó? Não se entregue facilmente. Perceba, você tem aqui o verbo entregar. Você tem aqui o verbo entregar na flexão entregue, né? Antes desse verbo, você tem aqui ó, o não, palavra negativa, obviamente, né? E esse pronome oblíquo átono, ele está sendo atraído pelo não. Esse não, ele funciona como um imã, né? O fator de próclise, ele funciona como um imã, ele está ali antes do verbo, e ele vai atrair, ele vai puxar para perto dele o pronome oblíquo átono, forçando o pronome oblíquo átono a se posicionar antes do verbo, beleza? Então, o primeiro fator de próclise, palavras ou expressões de sentido negativo. É um não da vida, é um nunca, é um jamais. Vamos pensar na expressão de jeito nenhum, de modo algum. Palavras que têm ali um sentido negativo, tá? Alguém já está me perguntando aqui, já começa o tiroteio de perguntas. Professor, é sempre que o não vai atrair pronome oblíquo? Fica tranquilo, que nós vamos daqui a pouco mencionar uma situação em que mesmo o não estando presente ali antes do verbo, tá? A próclise não vai ser obrigatória, mas fique calmo que nós vamos chegar a esse ponto aí. Pode ficar tranquilo, tá? Mas de início, vamos pôr na nossa cabeça, ó, de início, palavras e expressões de sentido negativo funcionam como fatores de próclise, beleza? Vamos que vamos. O que mais que você tem? Próximo fator de próclise. Tudo isso vai ser consolidado nos exercícios, confia em mim. Advérbios e locuções adverbiais, meus amigos. Advérbios e locuções adverbiais. Olha um exemplo. Você tem aqui o verbo dispõe, beleza? Posicionado antes do verbo. O advérbio sempre, o advérbio de tempo. Esse advérbio de tempo, ele está atraindo para perto de si o pronomezinho oblíquo si, beleza? Forçando-se a se posicionar antes do verbo. Forçando, portanto, obrigando, portanto, você a empregar a próclise. Então, advérbios e locuções adverbiais, moçada. Ó, advérbios aqui eu escolhi o sempre, né, para exemplificar. Um advérbio de tempo, qualquer advérbio, tá? Um advérbio de lugar, um aqui da vida, beleza? Funciona como fator de próclise. Um advérbio de dúvida, um talvez da vida, funciona como fator de próclise, beleza? Um advérbio de tempo, um sempre, né? Aqui listado, né? Aqui exemplificado, atualmente, um advérbio de modo, sutilmente, tá? De tempo, frequentemente. São tantos advérbios, né? São tantos advérbios aqui. Aqui eu estou listando algumas palavrinhas, tá? Beleza? Muito importante que você reforce, né, a leitura lá, né, do nosso PDF aula 01, né? Em que eu faço lá a menção às classes de palavras, dando destaque a pronomes, a colocação pronominal, que são os assuntos presença forte aí, né? Lá na banca Cisgran Hill, mas é importante também que nós tenhamos uma noção das demais classes de palavras, tá? Beleza? Maravilha. Aqui, olha só, os dois próximos. Olha os dois próximos aqui, ó. Pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos funcionam como fatores de próclise. Também funcionam como fatores de próclise as conjunções subordinativas. Vem aqui comigo, eu vou
levar você aqui para um slide em branco, só para a gente ser apresentado aí. Nós vamos ser apresentados aí aos pronomes, aos principais pronomes relativos, aos principais pronomes indefinidos, aos principais interrogativos, a algumas conjunções subordinativas, tá? Tudo isso aqui vai ganhar ainda mais substância quando você avançar nas aulas de sintaxe da oração, sintaxe do período. Aí isso vai criar uma grande substância para você, mas já dá para matar muita coisa agora. Dá para matar muita coisa agora. Vem aqui comigo, olha só. Pronomes relativos. Vou listar aqui para você, ó. Vou listar aqui para você os principais pronomes relativos, tá? E aí vou te dar algumas dicas aqui muito certeiras. O principal pronome relativo que nós temos aqui na pauta, o que? É um pronome relativo super famoso. Nós temos, ó, as formas o qual, a qual, os quais, as quais, pronomes relativos também, beleza? Essas palavrinhas aqui, uma vez presentes, galera, elas vão atrair pronome oblíquo para perto de si. Ó, o quem, pronome relativo aqui que substitui pessoas. Onde, pronome relativo que você usa aqui para designar a ideia de lugar. Cujo, pronome relativo, cujo suas variações, ó, cujo, cuja, cujos, cujas, são alguns dos principais pronomes relativos. Esses caras aqui aparecendo antes do verbo, você precisando posicionar diante do verbo um pronome oblíquo átono, esses caras vão forçar você a posicionar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica preciosíssima. Vamos aqui comigo, ó. Vamos aqui comigo. Eu falei também nos pronomes indefinidos, né? Você já vai pegando, vai fazendo uma listinha, rapaz, ó. Você vai fazendo uma listinha das palavras que atraem pronomes. Faça isso. É algo simples e efetivo aqui, ó. Os pronomes indefinidos. Qual é a ideia do pronome indefinido? O nome está dizendo, a ideia de indefinição, de indeterminação, quando você não sabe bem, né, o que você está ali tratando, certo? O que você está ali tratando. Então vamos pensar, ó, uma pessoa me ligou. Eu não sei quem exatamente me ligou. Eu vou me referir a essa pessoa como alguém. Ó, alguém é um pronome indefinido. Aconteceu uma coisa lá com o fulano, eu não sei que coisa é essa exatamente que aconteceu com o fulano, aí eu vou denominar essa coisa de algo. Ó, algo é um pronome indefinido. Noções vagas, né? Noções vagas, ó, quando eu falo tudo, quando eu falo nada, nada também é uma palavra de sentido negativo, né? Quando eu falo todos, quando eu falo vários, são ideias indefinidas, concorda comigo? Ó? Vários problemas aconteceram, vários é um pronome indefinido. Vários problemas são quantos problemas exatamente? Não sei, né? Não sei. Né? Muitos, tá? Alguns, cara, tem tantos aqui, ó. Você vai começando a fazer essa listinha aqui comigo, ó. Vai começando aqui a fazer essa listinha, os pronomes indefinidos, alguns deles, tá? Então esses caras que eu estou aqui listando, eles vão funcionar como fatores de próclise. Apareceu um tudo ali antes do verbo, opa, joga lá o pronome para antes do verbo. Apareceu um nada antes do verbo, joga lá o pronome para perto do nada. Eles vão atuar como um imã, atraindo o pronome, forçando a próclise, portanto, né? Que mais? Os pronomes interrogativos. Vou voltar aqui para o pretinho. Os pronomes interrogativos. Faz essa lista aqui comigo, cara. Faz essa lista aqui comigo que você já, ó, consegue visualizar muita coisa. Os pronomes interrogativos, tá? Quem são os pronomes interrogativos? É só pensar nas perguntas. Só pensar nas perguntas, ó. Quem é você? Ó, quem pode ser um pronome interrogativo. Quando ele introduz uma pergunta, quem é você? Quem me ligou? Olha aí, ó, quem me ligou? Eu forçando a próclise aí, por quê? Porque o quem é um pronome interrogativo, ele atrai o pronome para perto de si, tá? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quanto você ganha? Quanto você ganha? Tá? São pronomes aqui, ó, interrogativos. O que aconteceu, ó, esse o acompanhado aqui do que? O que é o nosso pronome interrogativo? Esse o aqui é enfeite, tá? Esse o aqui é um expletivo, né? Que aconteceu, você pode falar assim também, ou então o que aconteceu. Esse o é apenas, né, um expletivo aí, uma partícula expletiva ou de realce, tá? Então veja, essas palavras que eu estou aqui listando, elas funcionam como fatores de próclise, né? Eu falei também nas conjunções subordinativas. Vem aqui, ó.
Conjunções subordinativas. Cara, nós temos uma lista imensa de conjunções subordinativas, tá? Mas eu vou listar aqui algumas importantes aqui, tá bom? Olha só, o quando, uma conjunção subordinativa temporal, beleza? O como que pode ser, vamos lá, uma conjunção subordinativa comparativa, causal, conformativa. O como tem várias acepções, tá? Várias acepções para o como, beleza? Que mais? O que? Nossa, rapaz, você está notando aqui o seguinte, o que está em todas, né? O que está em todas, ó, daqui a pouco nós vamos trazer aqui uma dica certeira acerca do que, tá? Esse que pode ser conjunção subordinativa integrante, esse que pode ser conjunção consecutiva, esse que pode ser uma conjunção comparativa. Rapaz, o que tem tanta função, tá? Olha a dica que eu vou dar daqui a pouco acerca do que. O que, ó, antecipando, dando um spoiler, o que sempre vai ser fator de próclise. Ó, ninguém nos escute, tá? Ninguém nos escute. O que sempre vai ser fator de próclise nessas questões aqui de colocação pronominal que nós vamos resolver. Vai por mim, né? Ó, que mais? Conjunção condicional caso. A conjunção condicional caso. A conjunção causal porque. Beleza? Maravilha. Então você tem aqui, moçada, ó, um elenco. Um elenco aqui. Vamos pôr também, ó, só para listar mais algumas. Para listar mais algumas aqui. O conforme, beleza, é outra locuçãozinha, é outra conjunçãozinha, melhor dizendo, tá certo? Segundo, tá? Então, essas palavrinhas aqui, ó, pipocando antes do verbo, é uma listinha, ainda preliminar, você ainda vai entrar nos PDFs, você vai aprofundar esse estudo das classes de palavras, você vai entrar nos PDFs de sintaxe também, você vai ser apresentado a todo o rol de conjunções subordinativas, mas já pega essa lista aqui, moço. Apareceu ali um quando antes do verbo, você precisando posicionar o pronome oblíquo átono diante do verbo, o quando vai puxar o pronome oblíquo átono para perto dele. Volta lá para os exemplos, ó. Volta lá para os exemplos. Olha só. Premiamos os alunos que se dispuseram a ajudar. Olha o que. Esse que aqui é um pronome relativo. Você consegue trocá-lo aqui, ó, por os quais. E pronome relativo nós falamos, ó, ele atrai pronome oblíquo para perto de si. Ele atrai pronome oblíquo para perto de si. Olha aqui o próximo exemplo. Quando se dedica ao trabalho, quando? O quando aqui é uma conjunção subordinativa. Ele atrai pronome oblíquo para perto dele, forçando a próclise, tá? Dica matadora. Dica matadora que eu quero aqui que você já incorpore, pelo amor de Deus, ó. Essas palavrinhas aqui, ó, que mais? Quem? Que mais? Como? Moço, que, quem, como? Que, quem, como? Ó. Essas palavrinhas sempre vão atuar como fatores de próclise. Pega essa dica, rapaz. Pega essa dica, rapaz. Você não vai precisar nem perder tempo. Você não vai precisar nem perder tempo classificando o que. Porque tem tanta função, cara. Porque tem tanta função como também. Beleza? O quem também você viu aí, né? Você viu lá o que, o quem, o como, você não precisa nem se perguntar qual a função ali exercida por essas palavras. Você já sabe de antemão que elas atuam sempre como fatores de próclise, tá? Muito importante isso. Como é que os caras lá vão tentar bagunçar o seu juízo? Nós vamos ver nas questões isso aí, tá? Eles vão tentar bagunçar o seu juízo assim, ó. É necessário que verifique-se. Errado. Olha o que aí antes do verbo, cara. Esse que vai puxar o pronome, ó. O certo é necessário que se verifique. Vão tentar empurrar para você, é necessário que verifique-se. Fica até bonito, né? Mas tá errado. É necessário que se verifique, é o correto. É necessário que constate-se. Fica até bonito, né? Mas tá errado, ó. Esse que antes aí do verbo vai puxar o pronome para perto dele. É necessário que se constate, é necessário que se analise, é necessário que se verifique. Cara, muito importante essa dica que eu vou te dar, ela vai dar muita objetividade para a resolução das questões. Que, quem e como sempre serão fatores de próclise. Vamos aqui resumir esse primeiro slide. Palavras ou expressões de sentido negativo, advérbios e locuções adverbiais, pronomes relativos, indefinidos, interrogativos,
conjunções subordinativas atuam como fatores de próclise, tá? Alguém me questionou aqui no chat acerca dos pronomes demonstrativos, tá? Se os pronomes demonstrativos atuam como fator de próclise, cara, para uma ínfima minoria de gramáticos, sim, mas não é essa corrente minoritária que a Cesgran-Hill segue, tá? Cesgran-Hill não considera que pronome demonstrativo atue como fator de próclise, tá? Não considera isso. É uma corrente minoritária, infimamente minoritária, tá? Infimamente minoritária, que segue essa linha aí, tá? A Cesgran-Hill não adota essa linha. Quais são os pronomes que atraem pronomes relativos, demonstrativos, indefinidos? Show? Bora! Que mais? Que mais aqui, ó? Fazendo mapeamento, tudo mastigadinho. Também se emprega próclise. Acabou próclise ainda não, tenha calma. Eu também vou empregar próclise, ó, em frases exclamativas e optativas. O que são frases optativas, professor? São frases que expressam desejo. Sempre que você vai fazer aqui uma exclamação, sempre que você vai expressar um desejo, ó, né, você vai fazer uso da próclise. Ó, que bons ventos te levem. Próclise. Que bons ventos te levem. Deus te abençoe. O senhor também, professor? Pois é. Deus te abençoe, ó. O que nós temos aí? Próclise, cara. É um desejo que você está manifestando. É uma exclamação que você está fazendo. Beleza? Maravilha, ó. Que se faça a luz. Aquela dica batata lá que eu te dei, ó. O que sempre vai atrair pronome oblíquo. Sempre vai atrair pronome oblíquo. Ele pode ser um pronome relativo, pode ser um pronome interrogativo, ele pode estar presente numa frase exclamativa, ele pode ser uma conjunção, isso que pode ser tanta coisa. O fato é, ele vai ser fator de próclise, esse infeliz, tá? E olha só, o outro modelo aqui, ó, frases com a preposição em, preposiçãozinha em, tá? Mais verbo no gerúndio, você vai empregar próclise. Qual é o padrão aqui, ó? Em se tratando. Vai formatando aqui, ó, em se tratando, beleza? Em se analisando, vai empregar próclise, esse é o padrão de construção. Em se verificando, beleza? Em se constatando, e assim vai, né? Ó, preposição em, pronomezinho se aqui, ó. Mais verbo no gerúndio. O que é o gerúndio, professor? O que é o gerúndio? Eu não sei o que é gerúndio não, professor. Calma, homem. Gerúndio é quando o verbo, ó, tá com esse finalzinho aqui, NDO, verificando, analisando, tratando. Gerúndio é isso. Gerúndio é uma forma nominal do verbo, tá? Final NDO. Cara, vai devagar. Eu sei que é muita informação, vem mais informação ainda. Não tô mentindo para você, mas vai guardando todas essas dicas, vai pincelando essas observações. E quando começar o tiroteio das questões, cara, você vai ver como isso vai ser consolidado na sua cabeça. Observações importantes, muito importantes. O que eu vou falar agora precisa da sua atenção aí redobrada, quintuplicada, decuplicada. Vixe, vamos lá. Vem comigo aqui, meus amigos. Ó. O que acontece aqui? Com infinitivo não flexionado, vamos entender isso, vamos por partes. Professor, o que seria um infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo, é outra forma nominal do verbo, tá? É o verbo, ó, com a sua terminação AR, ER, IR, tá? Aí você também tem os verbos com terminação OR, tá? Por e os seus derivados. Esses são os infinitivos, é uma forma nominal do verbo. O infinitivo de estudar, comer, fazer, partir, é o nome do verbo, tá? O infinitivo não flexionado é aquele infinitivo que não sofreu a flexão de pessoa. Não sofreu flexão de pessoa, tá certo? É o estado puro do verbo, é o nome propriamente dito do verbo. Qual é o infinitivo não flexionado, também chamado de infinitivo impessoal, do verbo fazer? Cara, fazer. Isso é para distinguir do verbo no infinitivo flexionado, que sofre ali a flexão de pessoa. Isso é para nós fazermos. Fazermos é o infinitivo, só que agora flexionado na pessoa gramatical, na primeira do plural, tá? Então o cara tá lá no infinitivo não flexionado, no seu estado puro, beleza?
precedido, é assim que o infinitivo vai aparecer muitas vezes para a gente, precedido de preposição, ou até mesmo de palavra atrativa. O que seria a palavra atrativa? Fator de próclise. Fator de próclise. Rapaz, o verbo está no infinitivo não flexionado. Rapaz, pode ter até um fator de próclise antes desse verbo. A próclise vai ser obrigatória nesse caso? Resposta, atenção, não. Não vai ser obrigatória, galera. Olha só que interessante. Né? Você tem a opção de empregar tanto a próclise quanto a ênclise. Eu queria muita atenção sua agora para o exemplo que eu vou apresentar aqui. Ó. Vamos lá? Olha os exemplos. Vim para te apoiar. Olha aí, o verbo apoiar. O verbo apoiar, final AR, ó, ele está no infinitivo não flexionado. Tá certo? Tenho a opção aqui, ó, de empregar próclise sem problema algum. Vim para te apoiar, como tenho também a opção de empregar a ênclise, pronome depois do verbo, ó, vim para apoiar-te, sem problema algum. O exemplo interessantíssimo é o segundo par. O segundo par é interessantíssimo, porque veja, qual é o verbo que nós temos aqui? Ó? É o verbo encontrar. Note que encontrar está no infinitivo não flexionado. Não flexionado. Beleza. E olhe bem, você tem aqui, rapaz, você tem aqui, antes do infinitivo não flexionado, a palavra negativa, moço. Palavra negativa, o não, rapaz. O não aí, ó, posicionado antes do verbo. E o não nós vimos, fator de próclise, famosíssimo fator de próclise. Só que observe, o verbo está no infinitivo não flexionado. Infinitivo não flexionado de encontrar, encontrar. Tá? Isso permite que você empregue próclise. Você tem autorização aqui para usar próclise? Sem dúvida. Ó. Beleza? Pronome posicionado antes do verbo. Como você também tem a opção de empregar a ênclise. O pronome posicionado depois do verbo, mesmo com o fator de próclise aí presente. Mesmo com esse não aí presente. Caramba, professor, eu pensava que o não sempre, ele iria atrair o pronome oblíquo para perto dele. Pois é sempre, mas é quase 100, é 99,9%. Qual é a situação em que mesmo não ali estando presente, ele não obrigatoriamente vai atrair o pronome oblíquo? Quando você tiver um verbo no infinitivo. Quando você tiver um verbo no infinitivo, ó. Eu fiz de tudo para não o acordar. Beleza, tá correto. Eu fiz de tudo para não acordá-lo. Caramba, empreguei a ênclise tendo esse não antes? Sim. Justificativa para o emprego dessa ênclise. O verbo está no infinitivo não flexionado. Acordar. Beleza? Tenho a opção de empregar a próclise, afinal existe um fator de próclise aí atraindo o pronome, como tenho a opção de usar a ênclise. Tenho essas duas opções aí cabíveis de acordo com a norma culta. Tá bom? Fiz tudo para não o incomodar, fiz tudo para não incomodá-lo. Tá bom? Muita gente está perguntando também, muita gente está me perguntando aí acerca desse encontrá-lo. O que é esse encontrá-lo? Ó? É o verbo encontrar, rapaz, ó. O que acontece? O verbo encontrar, quando você soma o pronomezinho o, você não vai pôr o pronome aqui na posição enclítica, né? Aí é uma continha que você vai fazer aqui, ó. Esse R cai fora e vai entrar em cena o L, tá? É uma metamorfose que ocorre. Encontrar mais o R cai fora, entra em cena o L, vira esse bicho aqui, ó. Encontrá-lo. Aí você precisa pôr um acentozinho aqui, porque você tem uma oxítona terminada em A. Né, uma palavra aí, portanto, acentuada, encontrá-lo, justificando aí a presença desse encontrá-lo. Então, observação super relevante. É porque o pessoal visualiza o nãozinho aí, cara. Por que o pessoal visualiza o não? Por impulso, é instinto, né? O cara já vai para o uso da próclise imediatamente. Observe o verbo, se ele estiver no infinitivo não flexionado, ou seja, no seu estado puro, final AR, ER, IR, OR, você tem a opção de usar a próclise e tem a opção de usar a ênclise. Eu vejo muita gente errando esse detalhe aí. Tem que tomar cuidado, tá? Professor, mas vem cá, o senhor falou do infinitivo não flexionado. Uhum. E quando o infinitivo é flexionado, professor? Pois é, aí nós temos aí um limbo. Um limbo. Como assim um limbo? As gramáticas se dividem, tá? As gramáticas se dividem. Aí eu vou te orientar aqui, ó. Diante do infinitivo flexionado, antecedido de preposição, a tendência entre os gramáticos
é a de empregar a próclise. Eu vou grifar aqui, ó, a tendência, mas não é a obrigatoriedade, tá? É a de empregar próclise, tá certo? Então, olha o exemplo aqui, ó. O verbo é o verbo convencer. Convencer aí está no infinitivo, só que ele está no infinitivo, ó, flexionado. Para eles, ó, eles se convencerem, ó. Eu estou flexionando o infinitivo na pessoa gramatical ali, no caso, a terceira pessoa do plural. Para eles se convencerem. Então, assim, diante do infinitivo flexionado, né, grande parte dos gramáticos entende ser mais cabível aí a próclise, tá? Mas não é um consenso, tá? Não é um consenso. Sabe por que não é um consenso? Tá? Porque é o seguinte, o Evanildo Bechara, importante gramático, ele já diz o seguinte, né? Ele já diz o seguinte, com o infinitivo preposicionado, não importa se o infinitivo é flexionado ou não flexionado, o verbo tanto pode ser anteposto como posposto ao verbo. O Evanildo Bechara, na sua gramática, entende que pronome diante de infinitivo, seja esse infinitivo flexionado, não flexionado, ele não está olhando para isso. Você tem a opção de usar a próclise, usar a ênclise, tá? Então você tem aqui, ó, a possibilidade de redigir aquela frasezinha acima, ó, da seguinte maneira, para convencerem-se de que era verdade. Fica um pouco mais feio, né? Fica mais feia a construção, tá? Mas é possível também, tá? Sesgran Hill bate nessa tecla. Nós vamos aqui resolver uma infinidade de questões aqui da Sesgran Hill. Tá? Ela não bate na tecla do infinitivo flexionado. Ela meio que evita entrar nessa discussão. Por quê? Porque existe uma divisão, certo? De opiniões. Ela concentra muitas vezes a atenção no infinitivo não flexionado. O infinitivo não flexionado ali tá redondinho, né? Infinitivo não flexionado é facultativa a próclise, facultativa a ênclise. No infinitivo flexionado na pessoa gramatical, aí existe esse impasse gramatical, a Sesgran Hill não põe o dedo aí. Então não é algo para se preocupar, mas é interessante ter essa informação aqui na hora para não ter dúvida alguma, tá? Beleza? Estou aqui fazendo um pente fino minucioso, nem 8 nem 800, eu estou indo na medida certa, tá bom? Então vamos lá, informação importante, infinitivo não flexionado, mesmo que essa desgraça seja antecedida de fator de próclise, você tem a opção de usar próclise e de usar ênclise. Fiz tudo para não o incomodar, fiz tudo para não incomodá-lo. Vamos pegando os exemplos também e absorvendo a partir daí, tá? Bora! Vamos que vamos! Aqui, atenção, nossa senhora, atenção, ó. 5 estrelas, Sesgran Hill ama. Ama. Sabe o que é amar? Amar de paixão, assim, amor platônico. Essa observação que eu vou pôr agora, ela é super importante pra gente. Super importante mesmo, tá? Vamos aqui comigo. Muito importante, você vai ver pelo número de questões aqui, né? Que vão bater nessa tecla. Em orações subordinadas, deve-se empregar a próclise. Até mesmo se houver algum termo, atenção, não isolado por vírgulas, entre a conjunção subordinativa ou o pronome relativo e o verbo. Seria uma espécie, ó, vamos destacar aqui, de atração distante. Vamos dar materialidade para essa observação aqui, do jeito que está escrito aqui, você não está conseguindo visualizar. Vamos para um exemplo. Olha aí, exemplo importantíssimo. Ó. Embora os médicos se disponibilizassem a atendê-lo, vamos aqui comigo. Embora, queridos, embora é uma conjunção subordinativa. Fator de próclise. Fator de próclise. Aí veja, no meio desse fator de próclise, ó, o embora, e o verbo, ó, disponibilizassem, você tem esse termo aqui, os médicos, não isolado por vírgula. Esse termo não vai impedir que o embora, ó, exerça atração no pronomezinho se. Não vai impedir. Embora os médicos se disponibilizassem, o se vai ser atraído remotamente, vai ser atraído mesmo estando distante, né? Porque estando distante é porque no meio do fator de próclise, que é o embora e o verbo, tem um termo não isolado por vírgulas, no caso aqui os médicos. Tá? O se, mesmo assim, ele vai ser atraído pelo embora. Ó, o quando. O quando nós vimos, o quando é um fator de próclise, uma conjunção subordinativa temporal. Aí no meio, ó, do fator de próclise o quando e o verbo aqui dedicam, você tem aqui esse termo, ó, os alunos, não isolado por vírgulas. A presença desse termo não vai impedir o se de ser atraído pelo quando.
Quando vai atrair o si para perto de si. Pingou lá, rapaz, uma conjunçãozinha subordinativa. Pingou ali um pronomezinho relativo. No meio tem algum carinha lá, não isolado por vírgulas. Esse carinha não isolado por vírgulas, ele não vai impedir esse pronome de ser atraído pela conjunção, de ser atraído pelo pronome relativo. Importantíssimo esse ponto aí, cara. Importantíssimo esse ponto. Nós vamos resolver muitas questões que vão explorar esse fato aí, a chamada atração distante, também conhecida como atração remota. Guarde isso. Atração distante. Descreva o que seria a atração remota. Você tem a conjunçãozinha subordinativa, você tem o pronome relativo, que nós sabemos que são fatores de próclise, né? Beleza? Esses caras vão puxar para perto de si o pronome oblíquo, tá certo? Mesmo se no meio entre eles e o verbo houver um termo não isolado por vírgulas, tá? Um termo não isolado por vírgulas. Olha o termo não isolado por vírgulas aqui, ó. Tá? Muito, mas muito importante essa observação. Os médicos está no meio aqui, né? Os alunos está no meio aqui, certo? Esses caras aí que eu grifei em amarelinho, eles não vão impedir o si de ser atraído pelas conjunções subordinativas que nós sabemos serem fatores de próclise, tá? Professor, mas o senhor destacou, não pode estar isolado por vírgulas. Pode não. E se tiver? Se esse bicho aí do meio aí estiver isolado por vírgulas, se ele estiver isolado por vírgulas, a gente prevê tudo, cara, prevê tudo, ó. Vamos aqui comigo. Se algum termo, ó, intercalado, isolado por vírgulas, entre o fator de próclise e o verbo, né? Se houver esse termo aí, intercalado, isolado agora por vírgulas, né? Destaque aqui, né? Entre o fator de próclise e o verbo, grande parte dos gramáticos entende que é facultativo o emprego da próclise ou da ênclise. Cesgran-Hill também entende assim. Também entende assim. Beleza? Vamos aqui, ó. Você vai entender. Você vai entender. Olha o exemplo aqui na tela. Nós sabemos, eu dei a dica para você, rapaz, que o que sempre vai ser fator de próclise. Não disse? O que sempre vai ser fator de próclise. O problema é o seguinte. No meio, ó. No meio veio esse camaradinho aqui, ó. Durante as eleições. Isolado por vírgula. Isolado por vírgula. Tem uma vírgulazinha que eu acabei cobrindo, né? Outra vírgulazinha aqui, ó. Beleza? Está aqui isolado por vírgulas. E aí o que acontece? O que pode exercer atração remota? Pode. Pode, sem problema nenhum. É possível acontecer isso. Mas aí logo a gente vai ver o seguinte, ó. Logo a gente vai ver o seguinte, que após pausa, após vírgula, a gramática pede que usemos a ênclise, tá? Após vírgula, a gramática pede que nós usemos ênclise. Tá? Então, é também possível aqui, ó, você empregar ênclise. Por que eu estou empregando a próclise? Porque tem lá o que, rapaz, exercendo atração remota. Por que eu estou empregando a ênclise? Porque a gramática recomenda que após pausa, empreguemos ênclise e não próclise. Tá certo? Então, as duas colocações estão amparadas pela norma culta. Tá? Então, fica facultativo o posicionamento do oblíquo nesse caso. Se você tiver entre o fator de próclise e o verbo um termo intercalado isolado por vírgulas, tá? Esse fator de próclise pode atrair remotamente o pronome oblíquo, forçando a próclise. Essa vírgula pode também justificar o emprego da ênclise. Tá certo? Então, as duas posições são corretas aí. Eu estou esmiuçando bem a teoria, galera. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é muita informação. Você fica ansioso, fica afobado. Calma um pouquinho. E tudo isso você vai visualizar nas questões, confia em mim. E aí vai ser uma bateria, vai ser um tiroteio aí certeiro, cara. Você vai apontar, vai mirar e vai acertar. Beleza? Vamos aqui comigo. Vamos aqui comigo. Mesóclise. Vamos falar aqui brevemente da mesóclise. Brevemente da mesóclise. Mesóclise dificilmente você vai ser forçado a ter que construir uma mesóclise no seu texto. Não acredito nisso, tá? Não é o perfil da sua banca. Mas é importante saber do que se trata, é importante saber a aplicabilidade, tá bom? Vamos aqui comigo. Ó, mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. No meio do verbo. Aí vê só, ela é usada com verbos ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? O verbo precisa estar no futuro, cara. O verbo precisa estar no futuro. O futuro do presente é a galera, ó, que tem terminação, ó, rei,
eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Ou então, ó, nós cantaremos, beleza? Vós cantareis, eles cantarão. Aí qualquer verbo, ó, futuro do presente. Escolhe aí um verbo. Pode escolher aí um verbo, pode escolher aleatoriamente, ó. Verbo escolher, pronto, verbo escolher. Eu escolherei, tu escolherás, ele escolherá, nós escolheremos, vós escolhereis, eles escolherão. Esse é o futuro do presente do indicativo. Aí você tem o futuro do pretérito. Futuro do pretérito, ó, ria. Ó, eu escolheria, tu escolherias, ele escolheria, tá? Nós escolheríamos, beleza? O vós escolheríeis, eles escolheriam, tá? Então eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, eles fariam, tá certo? Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos. Verbos no futuro do pretérito. Futuro do presente, futuro do pretérito, tá? Então, para início de conversa, o verbo precisa estar no futuro. Segunda conversa importantíssima. Segunda conversa importantíssima, pelo amor de Deus. Não pode haver fator de próclise. Porque se houver fator de próclise, cara, você vai optar pela próclise. Se houver fator de próclise, você vai optar pela próclise e não tem que inventar a mesóclise. Tá certo? Beleza? Olha exemplos aqui que eu vou trazer para você. Deixa eu limpar aqui essa sujeira. Limpar aqui essa sujeira, certo? Para você enxergar direito. Tranquilo? Fazer assim para ficar bem bonitinho. Vou jogar aqui mais pulado aqui as terminações do futuro do pretérito. Jogar para cá, ó. Jogar para cá. Ria, rias. Ó, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Aí nós cantaríamos. Aqui é decorar essas terminações, viu, moçada? Vós cantaríeis, eles cantariam. Estou pondo aqui o voz só por pôr, tá? Porque o voz praticamente ninguém usa mais. Beleza? Aí olha só, o que nós temos aqui, ó? Contar-te-ei um grande segredo. Como é que eu cheguei a essa construção, minha Nossa Senhora? Contar-te-ei. É assim, ó. Vou explicar aqui para ti a conta. O verbo é o verbo no futuro, ó. Contarei. Ó, contarei. Futuro, que futuro? Do presente, né, ó? Futuro do presente, ó. Contarei. Bem aqui, ó, a terminaçãozinha característica, né, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? Contarei. Futuro do presente do verbo contar. Aí ele quer encaixar aqui, rapaz, ó, o pronome oblíquo ato. Qual é o pronome oblíquo ato? No ti. Aí como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma operação. Ó. A gente separa o verbo. Qual é o verbo? Né? Contar. Da terminação dele, né? Contarei. Ó, não é contarei? Beleza? Então, contar para cá, ei para o final, certo? Eu fiz assim, ó, no verbo. Abri o verbo, né? De um lado, o verbo contar e a terminação dele do outro lado, ei. E o ti, rapaz, ele vai entrar aqui nesse meio. Ó. Contar-te-ei. Se fosse a primeira pessoa do plural, só para a gente dar uma ilustrada aqui, ó. Se fosse a primeira pessoa do plural, contaremos. Só para você visualizar aqui, ó. Contaremos, tá? Aí como é que faríamos aqui, ó? Faríamos assim, ó. Contar numa ponta, a terminação emos na outra ponta, ó, contaremos, né? Ó, junta aí os dois pedaços de pretinho, ó, contaremos, né? E o ti entra no meio. Contar-te-emos. Fica essa maluquice aí, né? Então, quais são as necessidades aí da mesóclise? O verbo tem que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Beleza? E não pode haver fator de próclise. Olha o segundo exemplo. Professor, por que o senhor não empregou a mesóclise aqui no segundo exemplo? Ora, meu amigo, por que não? Ó, jamais é um fator de próclise. É um advérbio, é também uma palavra de sentido negativo. Esse jamais aqui presente fator de próclise não tem por que inventar a mesóclise, você vai empregar a próclise. Jamais te contarei um grande segredo. Tá? Sou obrigado a usar a próclise aí, porque tem um fator de próclise. Tendo fator de próclise, você é obrigado a usar a próclise. Certo? Beleza? Então, aprendemos aí ó, a usar a mesóclise. Tá? Vamos aqui na sequência. Ênclise.
ênclise aqui na sequência. Está chegando ao fim da teoria, fique tranquilo. Está chegando aí ao fim da teoria e vai começar daqui a pouco um tiroteio bizarro de exercícios, e aí você vai consolidar esse negócio e nunca mais vai errar a questão de colocação pronominal. Nunca mais. Bora. Ênclise. Cara, a ênclise é o seguinte, o que não está proibido, cara, está permitido. A tônica é essa, ó. Não está proibido, então está permitido. Essa é a lógica. Se eu não tenho obrigação de usar próclise, se eu não tenho obrigação de usar mesóclise, a ênclise se torna uma opção. Se torna uma opção. Beleza? Então, assim, recomendações aqui para usar a ênclise. Ó, pausa antes do verbo sem fator de próclise. Pausa antes do verbo, aquilo que eu falei, ó. Falei anteriormente, estou explicando agora nesse nível de detalhe. Você tendo uma vírgulazinha, correto? Aí na sequência você precisa posicionar o pronome oblíquo diante do verbo. Opte pela ênclise. Tá certo? Opte pela ênclise. Caso chegue cedo, vírgula, certifique-se de todas as condições de segurança. Não empregue, ó, depois de vírgula aqui, o pronomezinho oblíquo. Nesse caso, né? Nesse caso aqui, ó, a construção se certifique seria errada, né? Beleza? Aí você viu lá o lance da atração remota, né? Se tiver antes do termo lá isolado por vírgulas um fator de próclise, pode ser que haja ali justificativa para próclise via atração remota. Mas nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui não. Então você opta pela ênclise nesse caso. Verbo no imperativo, sem fator de próclise, ó, cale-se agora. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Se tiver fator de próclise, aí obviamente você vai usar a próclise, né? Não se cale. Não se cale. Tá bom? Então a ênclise não tem muita teoria envolvida na ênclise, não. A ênclise é mais ou menos assim, ó. Se rolar, rolou. Se não for proibido, então é permitido. Se não for proibido, então é permitido, tá bom? Galera, falando em proibições, agora, ó, quintuplique, sextuplique, decuplique sua atenção. Olha só, tudo importante, mas calma, rapaz, tudo isso vamos consolidar. Esteja atento às proibições ou restrições relativas à colocação enumeradas a seguir, tá? São muito importantes essas restrições, essas proibições. Você resolve uma pancadaria de questões tendo essa informação aqui que eu vou te apresentar agora. Vamos lá. Nunca se inicia a frase ou oração com pronome oblíquo átono. Nunca se inicia a frase ou oração com pronome oblíquo átono. Eita, que no dia a dia, como é que a gente fala? No dia a dia, como é que a gente fala? Me desculpe, professor. Tá errado. Tá errado. Eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Como é o certo? Eu sou forçado aqui, ó, a empregar o pronome depois do verbo. Desculpe-me. Beleza? Então, ninguém inicia a frase ou oração com pronome oblíquo átono. Havendo vírgula entre o fator de próclise e o verbo, é proibitiva a próclise. Eu até mencionei isso, né? Próclise com vírgula, cara, não vai combinar. Vou dar aqui um exemplo. Quando eu digo assim, ó, aqui, vírgula, beleza, se estuda muito. Aqui, vírgula, se estuda muito, tá? Meus amigos, tá errado. Ó. Eu não posso ter vírgula e na sequência pronome oblíquo. Não posso. Tá certo? Como é que a gente corrige esse negócio? Cara, se você quiser a manutenção aqui da vírgula, que você quer manter essa vírgula, quero, professor, então mantenha. Não tem problema não. Mantém. Nós ainda vamos falar de vírgula, né? Mas essa vírgula aqui é justificada por quê? Você tem aqui um adjunto adverbial deslocado. Né? Esse adjunto adverbial deslocado ele precisa ser isolado por vírgula, tá? Beleza? Aí você mantendo essa vírgula, você força o pronome a ser posicionado depois do verbo. Aqui, vírgula, estuda-se muito. Agora você tem a opção também de retirar essa vírgula. Nós vamos aprender isso lá em vírgula, tá? Esse aqui é um adjunto adverbial pequeno, de pequena extensão, só é uma palavrinha. Então, essa vírgula aí, ele está deslocado, tá, mas dá para abrir mão dela, sem problema nenhum. Se você abrir mão da vírgula, o aqui é um advérbio de lugar. Advérbio funciona como fator de próclise, ó.
Aí você justifica o emprego da próclise agora. Tá certo? Beleza? Aqui, vírgula, estuda-se muito, ou então, tirando a vírgula, aqui se estuda muito. Então, são duas as opções. Quer deixar a vírgula depois do aqui? Pode deixar. Mas aí, joga o pronome para depois do verbo, tá bom? Beleza. Você quer retirar a vírgula depois do aqui? Dá certo também. Dá certo também. Tirando a vírgula depois do aqui, o aqui, um advérbio, puxa o pronome oblíquo para perto de si. Tá bom? Puxa o pronome oblíquo para perto de si. Essa é a lógica aí. Doutores, jamais se emprega ênclise com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Pelo amor de Deus, faça isso comigo não. Ó. Faça isso comigo não. Faça isso comigo não. Faça isso comigo não. Quando você fala assim, ó, pô aqui o vermelhinho. Pô aqui o vermelhinho. Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Ó, entregarei-lhe. Entregarei-lhe um documento importante, ó, futuro do presente, né? Tá até bonito, não tá? Mas tá errado e muito, moço. Deus me livre e guarde, entregarei-lhe. Olhe, pronome depois de verbo no futuro, nem a pau. Nem a pau, seja o futuro do presente ou do pretérito, nem a pau. Vai por mim aqui, ó. Entregarei-lhe sem chance. Como é que você vai fazer aqui, rapaz, ó? Aí pensa. No início, não dá, né? Não rola, né? O pronome oblíquo no início aqui, iniciando a frase, não rola. Depois do verbo no futuro também não rola. Então o jeito aqui é empregar a mesóclise, né? Você aprendeu a usar mesóclise comigo, né? Você aprendeu, ó. Entregar. Entregar é o verbo, aí você, ó, isola a terminação ei e o li entra no meio aqui, né, ó. Entregar-lhe-ei, ó a loucura. Entregar-lhe-ei, tá certo? E, cara, quarta restrição, nunca se emprega ênclise com verbo no particípio. Que diabo é particípio, professor? Particípio, ó, finalado, verbo com finalado, verbo com finalido. Verbo com finalado é uma forma nominal do verbo. Finalado, finalido. Então, olha só. Vamos lá. Tinha entregado-lhe. Entregado-lhe. Para agora. Para agora. Tinha entregado-lhe não. O verbo está no particípio. Deus me livre e guarde. Não é pronome oblíquo depois de particípio. Faça isso comigo não. Faça isso comigo não. Daqui a pouco eu proponho correções. Aqui vamos discutir ainda a colocação em locuções verbais, tá? Bora fazer um resumo aqui nosso? Bora? Vamos lá fazer um resumo nosso? Ó. Toda essa teoria que nós estudamos. Fatores de próclise. Palavras ou expressões negativas. Beleza? Advérbios e locuções adverbiais. Beleza? Conjunções subordinativas. Pronomes relativos, indefinidos, interrogativos. Quais foram as dicas? As palavras que sempre atraem pronome oblíquo. Que, quem, como. Lembra? Que, quem, como. Maravilha. Né? Frases exclamativas, frases optativas que expressam desejo, a construção em si tratando, em si analisando, em si verificando, não é isso? Atração remota. Atração remota, o que é atração remota? Quando você tem ali um fator de próclise, um negocinho no meio não isolado por vírgula e o pronome oblíquo mesmo assim sendo atraído pelo fator de próclise. Tá? Importante a atração remota. Nós vamos ver agora nas questões que vão se apresentar aqui pra gente, tá? Beleza? Caso facultativo, ó, de próclise e ênclise, quando o verbo está no infinitivo não flexionado. Mesmo que tenha um fator de próclise antes do verbo, como ele está no infinitivo não flexionado, você tem a opção de usar próclise e você tem a opção de usar ênclise. Fiz tudo para não o incomodar, fiz tudo para não incomodá-lo. As proibições. Deus me livre e guarde iniciar a frase com pronome oblíquo. Deus me livre e guarde pronome oblíquo depois de vírgula. Deus me livre e guarde pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Deus me livre e guarde pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Bastante coisa? Bastante coisa. Bastante coisa sim. Mas ó, tudo agora vai se encaixar nos exercícios. Respira agora. Pronto, respirou. O que nós vamos fazer agora? Vou chamar aqui a vinhetinha, moçada, na sequência, ó. Pá, 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 pá. Questões, para consolidar tudo isso. E aí, com essas questões, com esse formato de questões que nós vamos aqui trazer insistentemente para você, cara, todo esse conhecimento vai ser consolidado, você vai, ó, dar rasante em questões de colocação pronominal. Vou chamar agora a vinheta na sequência. Pau na máquina, bora resolver questão. Beleza?
Volto já. Vamos resolver questões de colocação pronominal, banca Sesgran-Rio. Cara, as questões de colocação pronominal da Sesgran-Rio são muito estereotipadas, são muito padronizadas, o formato se repete. Você está aperreado aí do juiz, porque tem muita informação aí para você captar, para você elaborar, mas tenha paciência que você vai consolidar tudo agora aqui nas questões. Vem comigo. Olha só, é que nós temos aqui, primeiríssima questão. O pronome destacado, tá em negritozinho aí, ó, o pronome destacado, um cizinho aí, meio escurinho, né? Beleza? Em negrito. Ele foi utilizado na posição correta. Em que opção? Vamos lá. Vamos lá. Primeiríssima questão. Letra A. Os jornais noticiaram. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Que. Atenção. O que sempre é fator de próclise, lembra? Aquele lance da atração remota, lembra? Ó, tem aqui o fator de próclise, tem um termo no meio, não isolado por vírgula. Cara, esse fator de próclise, ó, vai atrair o si para perto de si, forçando o si a ficar posicionado antes do verbo. Eu tô dizendo que esse trem cai, rapaz. Eu tô dizendo que esse negócio cai na Sesgran-Rio, rapaz. Eu não falei para você dar destaque à atração remota, à atração distante, ó. O que fator de próclise, ele vai atrair o si para perto dele, forçando o si a se posicionar antes do verbo. Mesmo com esse termo aí no meio, alguns países, é o termo no meio não isolado por vírgulas. Foi o que nós descrevemos lá, né? Na observação. Letra A tá errada. A letra B, tá melhor de ver aqui, ó. Sempre é um advérbio, rapaz. Um advérbio de tempo. Advérbio funciona como fator de próclise, moço. Não tem, moço. Como você justificar a ênclise aqui, rapaz, com esse fator de próclise. Sempre se deve ter em mente. Corrija a letra B. Vamos lá, letra C. Entre os numerosos usuários da internet, vírgulazinha, o que eu disse para você? Vírgulazinha depois pronome oblíquo? Rola não. Vírgulazinha próclise? Rola não. Vírgulazinha você é forçado a empregar a ênclise. E se o verbo estiver no futuro, a mesóclise. Certo? Então olha a letra C aqui pingando na tela. Posição correta. Após pausa, eu não posso ter pronome oblíquo. Eu sou forçado a posicionar esse pronome oblíquo depois do verbo. Olha a letra C pingando na tela, eu já vou marcar. A letra C. Para ter a certeza, eu vou conferir as demais. Olha a letra D, moço. Ó, o não. Palavra negativa, fator de próclise. Ele vai atrair o si para perto dele. Não se aplica. Mas, professor, não era facultativa, essa posição podia ser próclise. Espera lá, confunda as coisas não. Quando o verbo estiver no infinitivo, aí a próclise ou a ênclise seriam facultativas. Ele não está no infinitivo aqui, ó. Aplica, ele está flexionado. O infinitivo é aplicar. Beleza? Aqui o verbo está flexionado. A Alemanha não aplica. Está flexionado na terceira pessoa. A Alemanha não aplica. Beleza? Então aqui eu preciso empregar a próclise, não tem desculpa. Letra E. Uma vultosa multa é muitas vezes o estímulo mais eficaz para que... O que eu falei para você? Que o que sempre é fator de próclise. Eles vão tentar fazer isso, rapaz. Eles vão tentar com o que jogar o pronome para depois do verbo não dá certo, rapaz. O que vai puxar o pronome para perto de si, rapaz. Galera, olha só que questão linda, né? Que questão linda aí. Resposta letra C. Olha a letra A beliscando a atração remota. Olha a B de bola, a D de dado, a letra E de Eva
trabalhando aí os fatores de próclise, a dica do que funciona sempre como fator de próclise, a dica da vírgula, depois de vírgula a gente opta pela ênclise e não pela próclise. Resposta letra C. Bora continuar o treinamento? Bora continuar o bombardeio de questão? Simbora! Segunda questão, bora! A coisa se repete. Ó, palavra negativa atua como fator de próclise, não tem jeito, né, cara? Ó, esse se tem que ser posicionado antes do... Ó, palavra negativa atua como fator de próclise, não tem jeito, né, cara? Ó, esse se tem que ser posicionado antes do verbo. Esse alguém, lembra do alguém? Alguém é um pronome indefinido, lembra? Nós listamos alguns pronomes indefinidos, né? Alguém, algo, tudo, nada, ninguém, todos, vários, muitos, poucos, né? Nós listamos alguns pronomes indefinidos. Eles funcionam como fator de próclise, tá certo? Muito bem. E aí, ó, quando alguém se apresentar, esse se aqui, rapaz, ele é forçado a se posicionar aqui antes do verbo. Professor, mas o apresentar aqui, ele não está no infinitivo, não? Ó, já estão fazendo essa pergunta aí. Apresentar, tá não. Tá não. Esse apresentar aqui, ó, com a conjunção quando apresentar, quando fizer, quando chegar, ele está flexionado num tempo, galera. Ele está flexionado num tempo. Ele está flexionado, ó, no futuro do subjuntivo. Ele não está no infinitivo, não, esse verbo, tá? Ele está no infinitivo, não, esse verbo. Ele está flexionado no futuro do subjuntivo. O que acontece? Essa flexão do futuro do subjuntivo coincide com o infinitivo. Coincide, tá? Né, o formato. Mas sempre que você tiver, ó, a conjunçãozinha quando você chegar. Esse chegar tá no infinitivo? Tá não. Ele tá no futuro do subjuntivo. Ó. Quando você chegar, é algo ainda incerto, né? Quando você comparecer, é algo ainda incerto. Esse verbo tá no futuro do modo subjuntivo, tá bom? Beleza? Maravilha, né? Ó, oferecemos-lhes. Aí fica estranho, professor. Isso aí, cara, fica estranho? Fica. Mas fica correto. Fica correto, porque nós não temos alternativa aqui, galera, ó. Vamos lá, tenta posicionar o pronome antes. Não dá, né? Você iniciaria a frase com o pronome oblíquo. Iniciar a frase com o pronome oblíquo rola não. Tá? Mesóclise também não tem o que fazer. Mesóclise, o verbo nem no futuro tá. Né? Nem no futuro tá. O jeito é usar a ênclise. O jeito é usar a ênclise. Nossa resposta. Nossa resposta, meus amigos. Tá? A letra D, pelo amor de Deus, expulse a letra D. Expulse a letra D. Deturpado. O que é isso? Particípio. Finalado. Proibição, proibição, proibição. Não posso ter pronome oblíquo depois de particípio, moço. Não posso. E a letra E, expulse. Expulse a letra E daqui também. Expulse a letra E aqui também, cara. Qual é o verbo? Ó? Encontraremos. Encontraremos. Eu encontrarei, tu encontrarás, ele encontrará, nós encontraremos. Futuro, futuro do presente. Eu posso ter pronome oblíquo com verbo no futuro? Em hipótese, eu posso ter, melhor dizendo, né? Eu posso ter pronome oblíquo posicionado após verbo no futuro? Em hipótese alguma, tá? Aí aqui como é que a gente faz? Para corrigir? Não pode a próclise, não pode a ênclise. O jeito é usar a mesóclise, né? O jeito é usar a mesóclise. Como é que vai ficar, ó? Encontrar é o verbo, aquela operaçãozinha, né? Mais emos aqui a terminação. Aí no meio entra o nus. Encontrar nos emos. Olha que loucura. Coisa linda, né? Coisa linda de meu Deus. Tá certo? Maravilha, senhores. Ó, maravilha, maravilha, maravilha. Ó. Muita atenção a essas questões de colocação. É presença garantida lá na sua prova uma questãozinha de colocação. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que na sua prova haverá uma questão de colocação pronominal. Bora continuar o treino? Bora. Ó, bora continuar o treino. Bora continuar o treino. Mais uma vez, ele quer a correta. Cara, poucos, pronome indefinido. Ó. Poucos quanto, né, cara? O que você chama de poucos? É algo indefinido, né? Ele inventou aqui uma mesóclise. Ele inventou uma mesóclise havendo um fator de próclise. Vai rolar? Não vai, cara. Não vai, ó. Né? Poucos, ó, lhe dariam, né? Esse li vai ser atraído pelo poucos. Poucos lhe dariam a atenção merecida. Corrija aí. Ó, Lobo Neves, nunca se afastar. Esse se atraído pelo nunca. Palavra negativa, advérbio, fator de próclise. Olha, a letra B de bola tem tudo para ser a campeã aqui. Vamos ver o resto. Nossa, letra C. Letra C, verbo no futuro. Verbo no futuro do pretérito, diria. Eu não posso ter ênclise com verbo no futuro, meus amigos. Risque esse lhe daí. Risque esse lhe daí. Tá certo? A letra D, ele tinha um problema que mantinha o moço. O que nós dissemos aqui? O que nós tantas vezes aqui comentamos? Ó, o que sempre vai ser fator de próclise. Ó. Ele vai atrair o pronome oblíquo para perto de si. Corrija. Ó, se atormentou com aquela crise de melancolia. Peraí, rapaz, iniciando frase com pronome oblíquo. Pare que isso é proibido demais, ó. Atormentou-se. Atormentou-se. É a nossa correção. Beleza? Resposta nossa aí. Letra B. Como é que vocês estão aí, ó? Pondo em prática, né? Afiando o machado aí. Afiando o machado. É a hora de consolidar toda essa teoria fazendo muita questão. Bora. Mais. O que mais nós temos aqui, ó? De acordo com a norma culta. Cara, eu quero que você elimine uma.
Eu quero que você elimine uma. A letra B dá tchau para a letra B. Pronome oblíquo depois de futuro, sai. A letra C, tchau. Letra C, pronome oblíquo depois de particípio, tchau. Beleza? Se perdeu o dinheiro, epa, pronome oblíquo iniciando nossa frase, Deus me livre, ó, perdeu-se, né? O dinheiro seria o certo, sai. Ó, se o amigo que se perdeu, aí o cara fica meio confuso, ó, esse se que tá aqui, atenção, esse se que tá aí não é pronome, não confunda. Esse se nós trocamos por caso, ó, por caso, ó. Caso o amigo que tenha perdido, né? Beleza? Caso, amigo, esse se é condicional. Esse se não é. Esse se, quando você consegue trocar por caso, ele indica condição, tá bom? Esse se não vai ser um pronome oblíquo. Cuidado, né? Como eu risquei aqui, né, no início, né? Beleza? Esse pronome, esse se aqui, perdão, ele vai ser uma conjunção subordinativa condicional, tá? O se lá, letra D, rapaz, eu risquei, porque esse se não é conjunção, ó, não dá para trocar por caso. Esse se é um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo não pode iniciar a frase. Esse se da letra E eu não estou riscando, não. Eu não estou riscando, não, porque esse se da letra E, ele não é pronome oblíquo, né? Ele é uma conjunção, dá para trocar por caso. O erro da letra E não está no se aqui, ó, que inicia a frase, está nesse outro se aqui do perdeu-se. Ó, esse se não pode ficar aqui depois do verbo, ó, tendo o que fator de próclise aqui posicionado, né? Ó, que se perdeu. Se o amigo que se perdeu voltasse, ó, caso o amigo que tenha se perdido aí voltasse, né? Beleza? Caso o amigo que tenha se perdido voltasse, ficaria feliz. Beleza? Então veja, o erro da letra E está no segundo se, que tem que ser obrigatoriamente atraído pelo que fator de próclise, tá? Então cuidado, porque às vezes o cara olha para esse se iniciando a frase, ele olha sem muito pensar, já disse que está errado. Tenha calma. Veja se esse se de fato é pronome. Veja se esse se é conjunção condicional. Você vai saber se ele é conjunção se você conseguir fazer a troca pela conjunção condicional caso. Veja se é possível, tá bom? Beleza? Maravilha. Vamos que vamos. Questão 5, moço. O que ele quer aí, moço? Eu marquei a resposta da 4, marquei, né? Resposta da 4 aí. Não, acabei não marcando, perdão. Acabei não marcando aqui a resposta da 4, né? Saí eliminando, né, as que estão erradas, mas né, acabei não marcando a resposta, né? Nossa resposta aqui é a letra A, né? Ó. Não se perde nenhum dinheiro, nenhum amigo, o se sendo atraído aqui pelo não, tá bom? Beleza? Já passando reto aí pela 4, né? Eliminei o que estava errado, esqueci de marcar o que estava certo. Bora! Questão 5. De acordo com as normas de linguagem padrão, a colocação pronominal está incorreta em que opção? Ó, Virgínia encontrava-se acamada há semanas. Cara, olha a letra A. Tem alguma coisa forçando a próclise? Não. Tem alguma coisa obrigando você a empregar a ênclise? Não. Tá? Tem nada forçando você a empregar próclise, não tem nada forçando você a empregar a ênclise. Mesóclise não dá, porque o verbo nem no futuro está, certo? Beleza? Então é opcional, cara. É opcional aqui, ó. É opcional. Você tanto pode escrever, ó, encontrava-se, como você pode escrever, ó, se encontrava. As duas formas vão estar corretas. Aqui tá tudo legal. Aqui que eu te falei, ó, o que não é proibido, você entende que é permitido. Não é proibido usar a próclise, então é permitido. Não é proibido usar a ênclise, então é permitido. Tá? Posição aqui facultativa. Não tem nada impedindo você de usar a próclise ou de usar a ênclise. Perfeito? Olha a B de bola. A ferida não se curava com os remédios. O se aqui, corretamente sendo atraído pelo fator de próclise, não. Tudo certo. Tudo certíssimo aqui, né? Beleza? Olha a C. A letra C. A letra C. Esse não fator de próclise, moço, ele vai atrair o pronome oblíquo para perto dele. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Esse lhe sendo atraído pelo advérbio imediatamente, fator de próclise, tudo certo. Tudo certo. Né? Esse enquanto, atraindo aqui, ó, esse enquanto conjunçãozinha temporal, atraindo o se para perto dele, conjunção subordinativa temporal, né? Funcionando como fator de próclise. Beleza? A única que está errada aí, ó, letra C. Letra C, nossa resposta.
Beleza, meus amigos? As questões, elas se repetem, o padrão de questões, ele vai se repetindo. Ele vai se repetindo. É fazer, 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 fazer. Bora. Questão 6. Questão 6. Ele quer a correta. Ele quer a correta. Ninguém fator de próclise, palavra negativa, pronome indefinido. Tem que estar aqui posicionado antes do verbo. Ninguém me ensinou. Beleza? Olha a letra B. O subconsciente boicota-nos a todo momento. Fica meio estranha, professor, a frase, mas é que tá. Aí é que tá. Tem alguma coisa obrigando você aqui na letra B a empregar próclise? Não. Você está vendo algum fator de próclise aí posicionado antes do verbo boicotar? Não. Tem alguma coisa impedindo você de empregar ênclise? Não. Se não é proibido empregar próclise, então é permitido próclise. Se não é proibido usar ênclise, então é permitido ênclise, tá certo? Então, tanto faz você escrever aqui, ó, boicota-nos, como tá certo também escrever nos boicota, sem problema nenhum. A letra B aqui, ó, nossa resposta. Nossa resposta. Pode marcar aí, vamos ver o resto. O resto. Ai, meu Deus, quantas vezes eu já disse, quantas vezes eu já disse, vamos lá, quantas vezes eu já disse, rapaz, quantas vezes eu já disse que, né, o que funciona como fator de próclise? O que funciona como fator de próclise, cara? Ele vai atrair o pronome para perto dele. Ele vai atrair o pronome para perto dele. Beleza? Então, ó, o que nós temos aqui? Que molda-se não, que se molda, né? E aqui tem essa crase aqui, só aproveitando a viagem, essa crase aqui tá errada, né? Mas ele não fala nada acerca de crase, certo? Ele não fala nada. Agora me falha aqui a memória se foi um erro de digitação, ou então, sei lá, se a questão quis trazer esse erro aí de propósito também, mas o foco aqui da questão é apenas em colocação pronominal, né? Beleza? Essa crase aqui tá completamente errada, ó, crase singular em si plural, né? Beleza? Só para fazer menção. Não lembro agora se isso foi um resultado aqui de um erro de grafia ou se foi de propósito a questão deixando assim. Tudo bem. O fato é que a colocação pronominal está errada. Olha a letra D. Boicotaremos. Não. Ó. Boicotaremos, rapaz. Boicotaremos. Eu boicotarei, tu boicotarás, ele boicotará, nós boicotaremos. Esse verbo está o quê? Está no futuro. Eu posso ter pronome oblíquo com verbo no futuro? Não. Posso ter pronome oblíquo com verbo no futuro? Não. Não pode. Tá errado esse trem. Tá errado esse trem. Beleza? Tá errado, tá errado, tá errado. Ó, se considerar mau menino, esse se a gente troca por caso, não, né, ó. Esse se é o pronome mesmo, né? Considerar-se mau menino. Eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono, né? É errada aqui a letra E, confirmando nossa resposta, a letra B de bola. Então você perceba aí que as questões são bem estereotipadas, são bem padronizadas, né? Vamos que vamos, continuar aqui o treino. Continuar o treino. Olha só, garoto, ó. Atração remota, atração remota, atração remota. O termo destacado foi utilizado na posição correta. Bora que bora. A poluição do ar será irreversível caso é uma conjunção subordinativa, né, condicional. Aí nós temos aqui esse termo, ó, no meio, não isolado por vírgulas, né? E aí o que acontece? Esse se pronomezinho, ó, ele vai ser atraído pelo caso, né? Ele vai ser atraído remotamente pelo caso, forçando aqui a próclise. A atração remota, olhe, Cesgran Rio ama de paixão essa denominada atração remota. Descreva a atração remota, professor. Você tem aqui um pronomezinho relativo, um que da vida, ou então uma conjunçãozinha subordinativa, pode ser um quando, pode ser um embora, pode ser um caso, pode ser um enquanto, né? Estou aqui simulando algumas possibilidades. No meio você tem um termo não isolado por vírgulas, né? E o verbo situado ali
no verbo um pronomezinho obliquo-átono. Esse pronomezinho obliquo-átono, mesmo com esse termo no meio, ele vai ser atraído remotamente pela conjunção subordinativa, pelo pronome relativo, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Esse caso, ele vai atrair, rapaz, mesmo com esse negocinho aí no meio, ó, ele vai atrair o se para perto dele. Atrair o se para perto dele significa posicionar o se antes do verbo. Antes do verbo. Beleza? Maravilha. Corrija a letra A. Show de bola. Vamos que vamos. Os cientistas nunca equivocaram-se. Aqui está errado, né? Ó. Esse nunca, fator de próclise, vai atrair o pronome oblíquo para perto do verbo. O pronome oblíquo para perto do fator de próclise, para antes do verbo, né? Muito bem. Olha só, de novo, atração remota, moço, vamos pôr isso na cabeça. Quando? Quando é uma conjunção subordinativa temporal. Aí você tem esse trenzinho aqui no meio, as substâncias tóxicas. Esse se, ele vai ser atraído remotamente pelo quando, mesmo com esse termo não isolado por vírgulas no meio. Corrija a letra C. Estou te dizendo, vocês Gran Rio ama de paixão a atração remota. Ô, professor chato, toda hora repete esse negócio. Sou chato mesmo, rapaz, para entrar na sua cabeça, rapaz, para não sair mais da sua cabeça. Vai por mim. Bora. Se as fontes de energia alternativa se esgotarem, ó, esse se, compreenda, cuidado, esse se não é pronome, esse se a gente troca por caso. É uma conjunção condicional. Ó. Caso as fontes de energia alternativa se esgotem. Quando você troca esse se por caso, aí você vai ter que fazer um ajustezinho lá na forma verbal, né? Se as fontes se esgotarem, aí troca pelo caso. Caso as fontes se esgotem. Tranquilo? Esse se é uma conjunção condicional. Conjunção subordinativa condicional. Nós trocamos por caso. Ele vai exercer atração remota, meus amigos, nesse se aqui da ponta que é pronome, que está grudadinho aqui com o verbo, ó. Esgotar. Né? Se as fontes de energia alternativa, ó, mesmo com esse negocinho aqui no meio, as fontes de energia alternativa não isoladas por vírgulas, esse se conjunção subordinativa que está no início da frase, que a gente troca por caso, ele vai exercer atração remota nesse se, beleza, pronome oblíquo-átono. Beleza? Olha que interessante, um se atraindo outro se. O se primeiro aí, ó, o se primeiro é o se que igual a caso, né, que é igual a caso, uma conjunção subordinativa. Está atraindo remotamente o se pronome oblíquo, exercendo uma atração remota. Olha a resposta, letra D de dado. Letra E, uma das exigências do mundo atual é que o ser humano sempre mantenha-se não. Sempre se mantenha, ó. O advérbio sempre atraindo o se para perto dele. Show de bola? Vamos lá. 8. Passa o facão. Pronome oblíquo depois de futuro, sai. Sai daí. O que fator de próclise? Sai daqui, pronome. Vai para perto do quê? Né? Vai para perto do quê? Em tratando-se, não. A construção em se tratando, em se analisando, em se verificando. Preposiçãozinha em, mais o se, mais o verbo no gerúndio, final NDO. Em se tratando, em se analisando, em se verificando. Se aproximem do portão. Que é o pronome, ó. Aproximem-se. O que eu estou escrevendo aqui? Vamos lá. Aproximem-se. Aproximem-se do portão. Não posso iniciar a frase com o pronome oblíquo, né? Galera, nossa resposta, letra C, ó. Não nos traga a refeição, ó. O nos, pronomezinho oblíquo-átono, sendo atraído pelo fator de próclise, não. Show de bola? A dica do que, hein? Também super importante, o que sempre atuando como fator de próclise. O que, o quem, o como. A dica da atração remota, põe isso na cabeça que eles cobram demais. Eles cobram demais e muita gente vai para a prova sem saber isso. E aí erra a questão. Você não vai errar. O trato era qual, né? O trato não era, não. Permanece sendo, né? Ao final aqui da live você vai acertar todas as questões do planeta Terra, né? Da CES Gran Rio de colocação pronominal. Tá bom? Vamos lá. Aqui, pelo amor de Deus, olha o que o homem inventou. Inventou uma mesóclise aqui. Sendo que o verbo não está nem no futuro, rapaz. Como é que o cara inventa uma mesóclise sem estar no futuro o verbo? Ó? Admirassem.
Esse tempo aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Nossa, tá muito errado. E outra, tem o que, rapaz? O que vai atuar como fator de próclise, moço? Ó, que me admirassem. Que me admirassem. Certo? Cuidado aí, ó. Cuidado aí. Tá? Cuidado aí. Beleza? Aqui tá errado, pronome oblíquo iniciando frase, não pode. Não pode, não pode, não pode. Aqui Deus me livre e guarde, ó. Pronome oblíquo depois de verbo no futuro, esperarei. Aqui o me tem que estar antes do verbo, ó. Tem que estar antes do verbo, rapaz, atraído pelo nunca, ó. Fator de próclise. Aqui uma riscadeira, não deu para entender nada aqui, né? Peraí. Melhorar. Melhorar aqui, calma. Ó, fiquei tão nervoso, ó. Esse nunca fator de próclise, ele vai atrair o me para perto dele, tá? E nossa resposta, letra E. Ó, ninguém o observava. Esse pronomezinho o, atraído pelo ninguém, palavra negativa, tá certo? Pronome indefinido. Maravilha. Questão 10. Olha só, questão 10. A posição do pronome se destacado atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa? Em que opção? Ó, não neguem-se. Para, né, cara? Para, ó. Não neguem-se para, né, ó. Esse se sai daqui, ele vai para antes do verbo, sendo atraído pelo fator de próclise não. Tá? Olha a letra B. Olha a letra B. Olha o que. Olha o que. Fator de próclise o que. Fator de próclise o que. Esse negocinho aqui no meio. O que? Fator de próclise exercendo atração remota, forçando esse se a se posicionar antes do verbo. Antes do verbo. Beleza? Maravilha, senhores. Que as pessoas se mantenham felizes. Muito bem. Olha o C. Se os órgãos responsáveis pela proteção ambiental, ó, esse se, aquele se parecida, né? Essa questão com o anterior, esse se a gente troca por caso. Esse se não está problemático aí não, porque esse se nem pronome é, ele é uma conjunção subordinativa. Você troca por caso, uma conjunção subordinativa condicional. Ó, se os órgãos responsáveis se dedicarem, caso esses órgãos se dediquem. E veja, esse trem aqui no meio, esse trem aqui no meio, não vai impedir esse se condicional de exercer atração remota nesse se pronomezinho. Esse se pronomezinho tem que ser posicionado antes do verbo dedicarem, porque ele está sendo atraído remotamente pela conjunção condicional se, que equivale no caso a caso, né? Que equivale a caso, né? Uma conjunção condicional. Tá certo? Olha a letra D, esse quando, fator de próclise, conjunção subordinativa, você já começa a ficar ligado nas palavras, ó, é o quando, o se quando tem equivalência a caso, que mais enquanto, embora. Esse pessoal aparece muito, não aparece? Olha aí, aparece demais. Esse quando vai exercer atração remota nesse si, forçando a próclise. Olha a nossa respostinha. D de dado. D de dado. O que está errado na letra E? Esse nunca, moço. Fator de próclise, moço. Advérbio, moço. Palavra negativa, moço. Vai puxar o pronome si para perto dele. E aí? Estamos ficando ninjas nesse negócio? Galera, vou dar só uma pausa agora nas questões. Vem mais um bloco de 5 questões aí, certo? Mas eu quero fazer aqui um pente fino, ó, na colocação pronominal em locuções verbais, tá bom? Colocação pronominal em locuções verbais. Quero fazer um pente fino aí, rapidinho, teoria bem tranquila. O que é uma locução verbal? Locução verbal, rapaz, é quando você tem ó, um verbo auxiliar mais um verbo principal. Corrigindo aqui. Mais um verbo principal, certo? Quando eu digo assim, rapaz, eu estou estudando. Eu estou estudando. Está é o verbo auxiliar, estudando é o verbo principal. Eu vou estudar. Vou é o verbo auxiliar, estudar é o verbo principal. O verbo auxiliar sempre vem antes, o verbo principal sempre vem por último. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. E aí,
que acontece? Quando eu tiver de posicionar um pronome oblíquo átono diante de uma locução verbal, como é que eu faço? É o que nós vamos ver agora, tá? É o que nós vamos simular agora. O que acontece, galera? O que acontece, ó? Vamos pensar num fator de próclise, né? Diante de uma locução verbal. Claro que estou sendo redundante, né? O fator de próclise vai estar antes dessa locução verbal, certo? Vamos pôr uma coisa na cabeça. O fator de próclise, ele somente exerce influência no auxiliar. Ele não tem capacidade, o fator de próclise, de exercer influência no verbo principal. De novo, o fator de próclise, ele só tem capacidade de exercer influência no verbo auxiliar. Ele não tem capacidade de exercer influência no verbo principal. Muito abstrato, professor, isso ainda. Eu sei, muito abstrato ainda. Vamos ver na prática. Bora. Olha só, exemplo. Vamos aqui simular várias situações. Ó. Devo enviar a carta a fulano. Aí veja, o a fulano aqui é o meu objeto indireto. Objeto indireto eu uso o pronome li para substituir o objeto indireto. Tá certo? Essa é a lógica. E aí eu estou simulando aqui uma série de redações possíveis para que você analise comigo. Tá bom? Analise comigo aqui essas possibilidades. Ó. A primeira, lhe devo enviar a carta. Tá certo ou tá errado? Tá muito errado. Tá muito errado porque restrição. Eu não posso iniciar a frase com o pronome oblíquo. Concorda? Professor, a segunda construção, devo-lhe enviar a carta, ênclise no auxiliar. Sem problema. Sem problema. Nada impede você de usar a ênclise aí no auxiliar. Né? A terceira construção, ó, devo lhe enviar a carta, é o li, ó, não ligado ao auxiliar, entenda. Porque se ele tivesse ligado ao auxiliar, tinha um hífenzinho, né? Ele está, na verdade, ó, proclítico ao verbo principal. Ele está posicionado antes do verbo principal, tá? É o que nós chamamos, ó, de pronome oblíquo solto entre o auxiliar e o principal. O que acontece? A gramática mais tradicional, ela considera essa construção equivocada. Tá? Esse pronome oblíquo solto entre o auxiliar e o principal. Mas a gramática mais moderna considera essa construção já aceitável. A Cesgran-Rio considera essa construção adequada. Considera essa construção adequada. Veja, veja, veja. Tá tudo certo aqui. Aos olhos da Cesgran-Rio, tá? Você tem aqui o pronome oblíquo átono solto entre o auxiliar e o principal. A rigor, você tem aqui uma próclise diante do principal. Você não tem uma ênclise diante do auxiliar. Porque se tivesse uma ênclise, teria o hífen, né? Como tem aqui em cima, ó. Né? Como tem aqui em cima, confere? Beleza? É uma próclise diante do verbo principal. Tá, escreve aqui, ó, próclise no principal. Tá? Próclise no principal, sem problema nenhum. É isso que nós denominamos informalmente de pronome solto entre o auxiliar e o principal. Devo enviar-lhe a carta. Aí eu fiz agora uma ênclise no verbo principal. Pode? Cara, não tem nada impedindo. Não tem nada impedindo. Se não tem nada impedindo, então é permitido. Tá? Então é permitido. Então você tem aí versatilidade, né? Ó, você pode, nesse caso aqui, deu certo ênclise no auxiliar, deu certo próclise no principal, deu certo ênclise no principal. Só não deu certo próclise no auxiliar, por quê? Porque eu estou iniciando a frase, né? Se eu, enfim, escrevesse assim, ó, eu lhe devo enviar, tudo bem, sem problema, não dá para ver aí, né? Vamos lá, eu lhe devo enviar, sem problema, porque aqui o lhe agora não inicia mais a frase, né? Aí daria certo aqui a próclise diante do auxiliar, sem problema nenhum. Vamos seguir. Né? Mais um exemplo, ó. Mais um exemplo. Não devo enviar a carta a fulano. A fulano é o meu objeto indireto, vou substituir pelo pronomezinho lhe. E aí o que nós temos? Temos agora um fator de próclise. Lembra, o fator de próclise exerce influência apenas no auxiliar. Ele não tem o poder, o fator de próclise, de exercer influência no principal. Certo? Aí vamos aqui. Não lhe devo enviar a carta. Sem problema nenhum, ó. Próclise no auxiliar, você tem aí o fator de próclise, né, cara? Não devo lhe enviar. Cara, aqui tá errado. Aqui não vai rolar, porque, ó, tem um fator de próclise, rapaz. Como é que você emprega essa ênclise aqui, ó, no auxiliar? Não rola, não.
Aí, atenção, essa terceira construção, não devo lhe enviar a carta. Não temos hífen. Não temos hífen. O pronomezinho obliquátono está solto entre o auxiliar e o principal. É aquele caso da próclise diante do verbo principal, não é verdade? Diante do verbo principal. Tudo certo, tudo maravilhoso. Sem problema nenhum. Sesgran Rio aceita numa boa esse tipo de construção. Tá certo? E olha só, não devo enviar-lhe a carta. Aqui pode gerar dúvida. Pô, mas não tem um fator de próclise, professor? Tem. Tem um fator de próclise. Só que você está diante de uma locução verbal. E o fator de próclise, ele exerce influência apenas no auxiliar. No principal, ele não tem poder de exercer influência. Não tem esse poder. Então, eu posso empregar ênclise no principal? Pode. Mas esse fator de próclise só vai apitar no auxiliar. Ele não vai ser capaz de apitar no principal. Não vai ser capaz de apitar no principal. Tá certa essa construção. Beleza? Então você pode, ó. Vamos aqui. Você pode fazer uma próclise no auxiliar. É o primeiro caso. Você pode fazer uma próclise no principal, uma ênclise no principal. O que você não pode fazer aqui é uma ênclise no auxiliar. Você não pode fazer a ênclise no auxiliar porque tem um fator de próclise, rapaz, ali grudado com o verbo auxiliar. O fator de próclise vai exercer influência no verbo auxiliar, impedindo você de usar a ênclise, forçando você a empregar a próclise no auxiliar. Mas no principal ele já não exerce influência. No principal, tanto você pode pôr o pronome proclítico como enclítico. O fator de próclise não chega a exercer influência lá. Beleza? Vamos que vamos. Eu tinha avisado a fulano. Olha aí na tela. Eu tinha avisado a fulano. Mais uma vez, ó. Pronomezinho li. Vamos posicionar esse bicho. Eu lhe tinha informado? Sossego. Sem problema nenhum. Né? Próclise no auxiliar. Eu tinha lhe avisado? Ênclise no auxiliar. Olha o hífen. Tudo certo. Não tem nada proibindo, então é permitido. Eu tinha lhe avisado. Né? Próclise diante do principal, é o pronome solto entre o auxiliar e o principal, sem problema nenhum. Agora, eu tinha avisado-lhe, aí está errado. Aí está errado porque o verbo está no particípio, moço. O verbo está no particípio, moço. Eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio, moço. Tá certo? Não posso. Vamos que vamos. Mais um caso. E aí mais uma bateria de exercícios. Ó. Eu não tinha avisado a fulano, ó. A fulano aqui, nosso objeto indireto. Veja aqui, cara, não tem decoreba, é raciocínio que tem aqui, ó. É raciocínio, vem comigo que é raciocínio, não precisa decorar nada. Ó, eu não lhe tinha avisado. Nós não temos aqui um fator de próclise? Então, certíssimo. Tá? Eu não tinha lhe avisado. Ênclise no auxiliar, tendo esse fator de próclise aqui, não vai rolar, correto? Ó, não vai rolar. Confere. Você vai ter que empregar a próclise diante do auxiliar. Aí, atenção agora, ó. Eu não tinha lhe avisado. Eu não tinha lhe avisado. Tudo certo. Tudo certo. Veja que o lhe não está ligado ao auxiliar, não tem hífen. O lhe, ele está, na verdade, numa posição proclítica ao verbo principal. Ao verbo principal. E o fator de próclise não vai exercer influência lá no principal, não. Tá? Então, tudo certo, tudo maravilhoso. E aqui a ênclise no principal não vai rolar porque o verbo está no particípio, moço. E eu não posso empregar, perfeito, ênclise com verbo no particípio. Tranquilo, meus amigos? Maravilha. Bora fazer mais questão? Bora fazer mais questão para consolidar esse negócio? Reta final aí. Reta final para consolidar esse entendimento, para nunca mais errar. Questão de colocação pronominal, vamos que vamos? Bora. Questão 11. Professor, lesão por esforço repetitivo, hein? Lesão por esforço repetitivo, ó. Vamos lá. Quando fatorzinho de próclise, conjunçãozinha subordinativa temporal, vai atrair remotamente este se. Mesmo com esse rapazinho aqui no meio, né? Beleza? Corrija a letra A. Vamos para a letra B de bola. Caso, conjunçãozinha subordinativa condicional. Né? Vai atrair remotamente esse se aqui, ó. Vai atrair remotamente esse se aqui, ó.
Mesmo com esse rapazinho aqui no meio. Tração remota. Eu não estou dizendo que os caras gostam disso. A letra C sai daqui, letra C, né? Verbo no particípio, você já pôr pronome depois de verbo no particípio. Pare com isso. Pare com isso. Vou pular a letra D. A letra E. Os trabalhadores das áreas rurais nunca... Aqui não tem como justificar essa ênclise tendo o fator de próclise aqui, né, galera? Nunca se enganaram, né? Resposta letra D de dado. Ó, os dirigentes devem esforçar-se. Você está meio que livre aqui, ó. Você tem uma locução. Verbo auxiliar dever e verbo principal esforçar. Você pode, ó, ter aí uma próclise diante do auxiliar. Fica um pouco estranho, mas dá certo. Os dirigentes se devem esforçar, é possível. Você pode ter uma ênclise no auxiliar. Os dirigentes devem se esforçar, né? Os devem se esforçar, o pronome solto entre o auxiliar e o principal, e devem esforçar-se, é o que está acontecendo aqui. Então aqui você tem liberdade, né? Liberdade aí para posicionar o pronome onde você quiser, antes do auxiliar, depois do auxiliar, antes do principal, depois do principal, sem problema nenhum. Resposta, letra D de dado. 12. 12, o que eu falei para você? O que eu falei para você? Após vírgula, não rola pronome oblíquo. Não rola pronome oblíquo. Certo? Ó, meu caro, aqui como tem um fator de próclise também, ó. Como tem um fator de próclise também, esse mi a gente joga para depois do fator de próclise, ó. Esse mi aqui após a vírgula, fora de cogitação, tá? Fora de cogitação. Perfeito? Maravilha. E aí só curiosidade, tá? Curiosidade não é o foco da Sesgran Rio, não. Essa construção aqui, professor, me não engano, é possível, cara, o que nós chamamos de apossínclese. Tá? Só para justificar. O que é apossínclese? Tá? É quando você posiciona, né, entre o pronome oblíquo átono e o verbo, alguma palavra no meio. Ó, tá aqui o mi, pronome oblíquo átono, tá aqui o verbo engano, e no meio aqui eu pus o não. E existe essa possibilidade super exótica, só que aqui essa possibilidade não se torna concreta, porque eu estou após pausa, e após pausa eu não posso ter pronome oblíquo. Tá bom? É a chamada apossínclese. Ficar aí só para listar, eu não gastaria muito tempo estudando aqui a apossínclese, não. Tá? Não estudando, não perderia muito tempo, não. É saber que existe, saber que existe. Essa construção exótica, ela existe, tá? Tá bom? Olha, B, as pessoas não davam-se conta. Tá errado, né, cara? Tendo esse não aqui, ó, não dá para empregar a ênclise, tem que empregar a próclise, tá? Olha, C, quando o tempo do carnaval era obrigatório, meu pai me levava a bailes à fantasia. Rapaz, não tem nada impedindo. Não tem nada impedindo esse pronome de ficar aqui, ó, antes do verbo. Não tem nada impedindo. Meu pai me levava. Como também não tem nada proibindo esse pronome de ficar depois do verbo, não. Ó, meu pai levava-me. Tá? Então, o que não é proibido é permitido. Tá tudo certo aqui na letra C. Na letra D, o tempo do carnaval era obrigatório, mas aí, verbo no particípio, pronome oblíquo, sai daqui. Sai daqui. Aqui, verbo no futuro, divertiriam. Você já consegue reconhecer o verbo no futuro, né? Eu me divertiria, tu te divertirias, ele se divertiria, enfim, eles se divertiriam. Tá? Você tem aí o futuro do pretérito, né? Eu não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no futuro. Faça isso não, tá? Então, nossa resposta aí, letra C de casa. Vamos que vamos, mais questão. Ô, questão que não acaba mais, é até entrar na cabeça, nunca mais sair. Moço, esse ninguém vai atrair o pronome oblíquo. Fator de próclise, palavra negativa, pronome indefinido. Né? Olha a letra B. Olha a letra B. Pouco se importa, ó. Pouco se importa. Pouco é um advérbio. É um advérbio, atua como fator de próclise. Nossa resposta. Vamos ver o resto. Encontraremos-los. Ele está tentando aqui encaixar uma ênclise com o verbo no futuro. Olha, não, eu não posso ter pronome oblíquo com o verbo no futuro. Para. Né? Nos sensibilizamos. Para, eu não posso iniciar a frase com o pronome oblíquo.
De novo a dica lá preciosa, o que sempre vai atuar como fator de próclise. Ah, meu Deus, se você errar isso. Ah, se você errar isso, eu não vou perdoar você, não. O que sempre vai atuar como fator de próclise. O que sempre vai atuar como fator de próclise. Vamos lá, meus amigos. 14. A correta, né? Os clientes mais exigentes sempre. Ó, as palavras se repetem. Ó. Sempre vai atrair o pronome oblíquo para perto de si, fator de próclise, advérbio. Vou pular a letra B. Pular a letra B. Os usuários constantes da internet não se enganam. O não atraindo aqui o si. A letra D, é preciso observar que a população, ó, esse que fator de próclise, esse que fator de próclise exercendo atração remota neste si. O caso de atração remota é muito requisitado, né, galera? Muita gente vai para a prova sem saber disso. E muita gente vai para a prova sem saber disso. Nossa Senhora. E a letra E é erradíssima, né? O verbo no particípio, eu não posso ter pronome oblíquo. Nossa resposta é a letra B. Efetivando-se, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Porque próclise não dá. Eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo. Então resta a ínclise. Não tem o que fazer aí, né? Beleza? E o que mais que temos? Última questãozinha. Última questãozinha aqui, ó. Última questãozinha aqui para a gente fechar de forma brilhante à noite, tá certo? Espero aí realmente que a aula tenha servido aí para você consolidar o entendimento do importante assunto que é a colocação pronominal, cara. Nossa, isso é uma questão da sua prova. Esta aula, esta live tratou de uma questão da sua prova. Poxa, uma, professor, uma. Cada questão que nós acertamos a bolinha no gabarito é um foguetório, é um réveillon, rapaz. É uma Copacabana aí de foguetório, meu amigo. Bora. Há possibilidades que reconhecem a informalidade. O que acontece? Ele quer substituir a informalidade. Ó. Bom, quem reconhece, reconhece algo, né? Ó, reconhece algo. O verbo reconhecer pede para a gente, ó, um objeto direto. Um objeto direto, certo? E o objeto direto, meus amigos, qual é o pronomezinho obliquato no que nasceu para substituir o objeto direto? O pronomezinho a. Então, o pronomezinho que eu tenho que empregar é o pronomezinho a. Beleza? Li não rola. O li serve para substituir objeto indireto. Aqui, ó, os pronomezinhos o, os, a, as, substituem OD. O pronomezinho li e o seu plural lis substituem OI. Aqui eu estou precisando substituir um OD. Quem reconhece, reconhece algo. Reconhece alguém, poderia ser também, né? No caso aqui, reconhece algo. No caso, a informalidade é um objeto direto. Nós não temos preposição. Esse aqui é apenas artigo. Né? Quem reconhece, reconhece algo. Não tem preposição. Objeto direto. O objeto direto se liga ao verbo sem preposição. O objeto indireto se liga ao verbo por meio de preposição, tá bom? Então, beleza. Acertei o pronome que eu tenho que usar. A letra D também está errada, ó. É o pronome a, rapaz, que a gente tem que usar. O que eu tenho que entender agora é onde posicionar esse pronome. E tá fácil, porque esse que é fator de próclise, ele vai puxar esse pronome a para perto dele, forçando a próclise. A15, portanto, resposta gabarito A. De que? Adivinha? De aprovação, rapaz. De aprovação, rapaz. De aprovação, meus amigos. Chegamos ao fim. Cadê o quadro aqui da despedida? Ó. Chegamos ao fim de mais uma aula. Aula importantíssima. Aula aí, cara, ó. Diretriz para o nosso concurso. Um assunto super requisitado, super explorado. É presença garantida lá na sua prova, colocação pronominal. E nós fizemos uma varredura plena. Vamos aqui, ó. Todo mundo comigo. Fator de próclise, palavra negativa. E mais? Fala aí. Advérbios e locuções adverbiais. Pronomes relativos, indefinidos, interrogativos. Conjunções subordinativas. Vamos aqui, ó. É um quando, é um embora,
é um conforme, é um como, é um que, é um alguém, é um algum, é um poucos que atraem pronome oblíquo, é um não, é um nunca, é um jamais. Né? Frases exclamativas, optativas, em se tratando, em se analisando, não é isso? Quando eu tenho infinitivo não flexionado, mesmo que tenha um fator de próclise antes, próclise, ênclise, facultativas, a atração remota, que tanto aqui falamos, a atração remota. Você tem ali uma conjunçãozinha subordinativa, um pronome relativo, um verbo com um pronomezinho oblíquo, no meio um termo não isolado por vírgulas. Essa conjunção subordinativa, esse pronome relativo exercem a atração remota. Proibições. Não posso ter pronome oblíquo iniciando frase, não posso ter pronome oblíquo depois de vírgula, não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no futuro, não posso ter pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Né? Cara, mapeamos bem o problema. Acredito que essa questão é nossa. Essa questão é nossa, não tem como não ser. Meus amigos, grande abraço a todos. Mas muito obrigado. Marque aí o professor José Maria no seu Instagram. Vamos bombar o Instagram aí, ó, compartilhando prints aqui dessa live, chamando a galera, os amigos de vocês aí que também estão na disputa aí. Você quer o bem do seu amigo quer o seu bem. Vocês têm que passar juntos, tem vaga para todo mundo aí, rapaz. Tem vaga para você, para o seu amigo, tem até para o seu inimigo também. Tem até para o seu inimigo também, tá? Uma vaga é sua. Professor José Maria, meu grupo exclusivo no Telegram. Todos vocês que estão online agora aqui comigo, entrem lá no meu grupo exclusivo do Telegram. Vou salvar aqui.